parábola de hoje eu vou pegar versículo, tá lá em Lucas, capítulo 18, verso 27, que diz assim: Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas, capítulo 18, verso 27. Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. A parábola de hoje se chama Você Pode, Você Consegue. Certo dia, Edson chegou em casa com um bilhete para sua mãe. No bilhete, ele disse assim: mãe, tá vendo esse bilhete? Meu professor me deu este papel para entregar apenas à senhora. Os olhos da mãe lacrimejavam ao ler a carta, né? E aí o menino perguntou: o que é que tem escrito aí, mamãe? E a mãe resolveu ler em voz alta para o seu filho. Tem escrito assim, meu filho: ah, seu filho é um gênio. Esta escola é muito pequena para ele, não tem professores ao seu nível para treiná-lo. Por favor, ensine-o você mesma. O menino sabia que tinha alguma coisa errada, afinal ele sabia que sempre atrapalhava a sala de aula porque ele não conseguia acompanhar. A mãe de Edson ensinou o filho a ler e a escrever e ensinou tudo o que ela pôde. Aí depois de muitos anos, Edson, se tornou um dos maiores inventores do século. Após o falecimento da sua mãe, ele resolveu arrumar a casa quando viu um papel dobrado no canto de uma gaveta. Ele pegou e abriu esse papel. Para sua surpresa, era a antiga carta que o seu professor havia mandado à sua mãe. Porém, o conteúdo era outro que a sua mãe leu anos atrás. Sabe o que é que tinha escrito? Seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos deixá-lo vir mais à escola. Edson chorou durante horas e então escreveu em seu diário: Thomas Edison era uma criança confusa, mas graças a uma mãe heroína e dedicada, tornou-se o gênio do século. Sabe, gente, Thomas Edison, ele registrou 2.332 patentes. O fonógrafo foi uma de suas principais invenções, né? Ele trabalhou em projetos variados, como alimentos empacotados a vácuo, um aparelho de raio-x, um sistema de construções, assim, um sistema barato, né? Entre as suas contribuições mais universais para o desenvolvimento tecnológico e científico, encontra-se a lâmpada elétrica incandescente, né? O fonógrafo também, o ditafone e o microfone de grânulos de carvão para o telefone. Edison é um dos precursores da revolução tecnológica do século XX. Teve também um papel determinante na indústria do cinema. Portanto, se você tem um filho, né, que está na escola, e que você pode receber um recadinho na agenda da professora para você, mamãe, dizendo que seu filho tem doenças mentais ou que seu filho não acompanha, falando coisas ruins sobre o seu filho, leia, ressignifique, né? E trate o seu filho da melhor forma possível e ensine você mesma. E procure o lugar que, na verdade, aceite, seja ao nível do seu filho, porque, na verdade, seu filho aqui é muito inteligente para aquele lugar. Seu filho, ele é especial, mas é porque, não especial porque ele tem alguma deficiência. Não, ele não tem deficiência. Ele tem muito saber. E aquele lugar é pequeno para ele. Entenda assim, sabe? Não deixa ninguém falar que você não pode. Agora eu tô falando para você, mãe, para você, meu amigo que tá me escutando na rádio, tá escutando pela live, né? Vamos para outra situação. Se alguém chegar para você dizer que você não consegue alguma coisa, não ouça. Você pode, você consegue. Você precisa somente treinar, se focar. Eu tiro por experiência própria. Quando eu era mais nova, quando eu estudava, eu acho que era terceira, quarta série. Eu tinha uma grande dificuldade de conseguir estudar sozinha, porque eu desfocava muito rápido. Eu começava a ler, principalmente quando era geografia, eu começava a ler quando eu percebia, eu já tinha pensado em várias coisas e já tinha esquecido tudo que eu tinha lido até ali. E às vezes eu chorava, assim, meu Deus, eu não consigo aprender, meu Deus, eu não consigo me concentrar, porque sempre alguma coisa me desconcentrava. E aí eu peguei, naquela época, eu chorava, né, sozinha ali estudando, porque eu tinha que dar conta. Aí eu assim, bem, o que eu vou fazer? Já chorei, não resolveu, né? Mas pelo menos aliviou aqui a minha alma. O que eu vou fazer? Eu preciso de uma estratégia para aprender
essa matéria aqui para essa prova amanhã. Sabe o que eu fazia? Eu não deixei a minha cabeça ficar pensando de que eu não ia conseguir. Eu olhei para o meu lado direito e tinha um espelho no meu quarto. Eu peguei aquele material que eu precisava aprender e comecei como se eu estivesse dando aula para mim mesma, como se eu fosse a professora. Então eu comecei a falar em voz alta na frente do espelho e eu ficava, quem tá me vendo na live, né, no Lívia de Conta, tá vendo eu fazendo os gestos. Eu ficava na frente do espelho e falava com as mãos e movimentava o corpo, o rosto, como se de fato eu estivesse ensinando, né? Eu estava ensinando para mim mesma. Quando eu chegava no dia da prova, que era o outro dia, muitas vezes eu fechava os olhos, assim, Senhor, me ajuda. Aí eu fechava os olhos e lembrava eu dando aula para mim mesma. Sabe a memória fotográfica daquela situação? Daquela cena do dia anterior? Eu fechava os olhos e ficava pensando assim, não, eu falei isso. E assim eu ia fazendo a prova. Eu cresci precisando criar estratégias para conseguir sobreviver na escola. E olha onde eu cheguei. Né? Eu tinha essa dificuldade de aprendizado no sentido de prestar atenção. Eu sempre fui muito inteligente, modéstia à parte, né? Tudo que eu quis aprender, eu aprendi, mas eu quis. Eu me dediquei àquilo ali. O crochê, quem me acompanha há muito tempo sabe que eu faço crochê. Quando eu fiz o meu primeiro, horroroso. Eu tenho até uma foto, né? Tudo feio. Eu olhei para aquela foto e falei assim, bem, eu tenho 2 caminhos a seguir. Ou eu paro por aqui porque tá horroroso, né? Ou eu simplesmente vou tirar a foto desse aqui e vou me inspirar, me motivar para melhorar. Eu escolhi a segunda opção. Eu comecei a estudar na internet vários pontos. Cheguei a comprar um curso que foi caríssimo, né? Para aprender acabamento. Sabe, para poder eu melhorar. E quem não conhece, mas eu tenho um Instagram de artesanato que é Miguxa com X, miguxa.atelier. Ou seja, que as minhas coisas de crochê estão lá, né? Eu faço coisas lindíssimas hoje. Até o pastor Gessé eu já fiz de boneco, né? Então, não desista. Você pode, você consegue. Outra coisa também, só para finalizar, para não me estender muito, eu morria de vergonha de falar em público. Como assim, Lívia? Você é locutora de rádio? Sim, eu tô aqui falando para milhares de pessoas, mas eu não tô vendo ninguém, né? Então, assim, eu tinha vergonha de, por exemplo, eu fui chamada para apresentar um show na época. Eu trabalhava na Jangadeiro. E aí eu fiquei muito nervosa, assim, meu Deus, eu vou subir naquele palco, falar para aquela multidão. E aí, o que foi que eu fiz? Eu assim, bem, eu sou míope, né? Eu uso óculos, não consigo enxergar muito bem de longe. O que é que eu vou fazer? Eu vou me apresentar sem óculos, porque assim eu vejo todo mundo embaçado, né? E, tipo, eu não vejo as caras que as pessoas vão fazer pra mim. Eu não vou me focar em alguma coisa negativa que aconteça ali no meio daquela multidão e vou dar o meu recado. Assim eu fiz. Eu aproveitei uma deficiência minha, que era não enxergar bem de longe, para me favorecer. Gente, aquilo ali foi um liberté para mim, né? Hoje eu falo em qualquer lugar. Por incrível que pareça, eu sou muito tímida. Mas se eu quero muito aquilo ali, eu vou atrás, eu consigo, sabe? Então tenha essa garra com você. Você quer muito uma coisa? Você quer muito realizar um sonho? Não desista. Você pode. Você consegue. Tá certo? Que você pense nisso. E que você tenha um lindo dia!